Graça e paz, irmãos. Mais um Tá na Bíblia começando. Sejam muito bem-vindos. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Certamente você já ouviu esse versículo tão conhecido. Mas o que de fato será que significa que todas as coisas na nossa vida cooperam para o nosso bem? Vamos entender isso pela palavra de Deus? Vem comigo que eu te mostro tudo. Iniciando agora, Tá na Bíblia. Muito bem, irmãos. Nós conhecemos muito bem este texto de Romanos 8:28. Na versão revista e atualizada diz assim: Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Na versão nova internacional, na nova versão internacional, diz assim o mesmo texto. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Outro dia estava lendo um texto devocional sobre esse versículo e o autor ele trazia uma situação real que aconteceu ali com um conhecido dele, dizendo o seguinte: olha, na nossa igreja nós tivemos uma notícia de que uma serva fiel de Deus, de 55 anos, estava acamada e já praticamente condenada por conta de um câncer muito agressivo. Também ele dizia que uma criança na igreja tinha perdido os pais num terrível acidente de trânsito, né? E nós temos assim N exemplos de tragédias, de infelicidades, de assolações que acometem a vida humana aqui na Terra. E aí fica muito difícil a gente tentar explicar esse texto nessas circunstâncias. Quando tudo vai bem, quando tudo está muito bom, quando estamos cheios de bênçãos, né? É fácil entender que essas coisas estão cooperando para o nosso bem. Mas é muito difícil aos olhos humanos entendermos que situações difíceis de calamidade, acontecimentos tristes, perdas, podem significar algo bom para a nossa vida. E é por isso que esse versículo ele é tão duvidoso ou ele é obscuro para muitas pessoas. Mas na verdade, irmãos, nada na palavra de Deus é obscura. Na verdade, tudo está ali registrado para o nosso alimento espiritual, para a nossa nutrição espiritual, e a própria Bíblia explica o que o Senhor Deus quis nos dizer ao nos revelar esta palavra. Vamos entender por partes esse texto, tá? A primeira coisa que nós devemos entender a partir deste texto é quanto à soberania absoluta de Deus. Vejam os irmãos que o texto diz que todas as coisas cooperam para o bem. Ou no nosso texto da versão internacional, todas as coisas, Deus age em todas as coisas. Aqui fica muito claro que tudo, absolutamente tudo no universo está sob o rígido controle de Deus. Coisas boas, coisas ruins, porque não são apenas algumas coisas, ou Deus não age apenas em algumas coisas, mas todas as coisas é de fato todas as coisas. Essa expressão é de fato como ela quer ser apresentada para nós, né? São todas as coisas. E todas as coisas significam alegrias, felicidades, realizações, prosperidades. E também abarcam o quê? Sofrimentos, tristezas, perdas e adversidades. O importante é entender que mesmo na pior situação que possa acontecer na vida de um cristão, Deus está no controle. Mesmo quando temos uma catástrofe mundial, tempos de guerra, tempos de pandemia, ou tempos de tribulações aí, de calamidades públicas, o Senhor Deus está no absoluto controle. Porque isso mostra a providência de Deus e que nada escapa do governo e do domínio do nosso Deus, que é, de fato, o Rei do Universo. Agora, o que nos chama a atenção nesse texto é que nem tudo o que acontece é causado por Deus. Então, veja os irmãos, existe uma diferença entre nós termos todas as coisas no controle de Deus e dizer que existe uma relação de causa e efeito.
O grande problema desse texto é que muitas vezes, quando nós passamos por dificuldades, as pessoas usam esse texto de forma errada para tentar se consolar ou tentar minimizar os efeitos, os impactos negativos que as situações difíceis causam. Então, dizer que certas dificuldades que acontecem na nossa vida é Deus quem está trazendo a dificuldade, né, para no final nos dar uma vitória, para no final nos dar alguma lição. É dizer que Deus é quem causa essas dificuldades, esses sofrimentos. Mas não é a verdade. Está tudo no controle dele, mas não quer dizer que tudo está sendo causado pelo próprio Deus. Eu vou dar um exemplo muito claro aqui. Lá na história de José, né, os irmãos conhecem a história de José, ele foi vendido por seus irmãos por causa de inveja, né, ou ciúmes. Ele foi vendido e aí ele chega a ser escravo na terra do Egito, ele é vendido como escravo. Ele vai servir ali na casa de uma autoridade egípcia. Lá ele é injustamente acusado, né, de ter tentado assediar sexualmente a esposa desse governante ou dessa autoridade, a mulher de Potifar, sendo que foi o oposto. Ele se nega a pecar contra Deus, então ele é lançado na prisão injustamente acusado e tem toda uma trajetória só de dificuldades, desde o abandono pelos próprios irmãos, ser vendido pelos próprios irmãos, todo o caminho de sofrimento, até chegar numa posição que no final é gloriosa, ele se torna o governador do Egito. Em tempos de fome no mundo, todos vão ter que ir lá para comprar alimento, nós sabemos a história. Mas dizer que Deus é que fez com que os irmãos dele vendessem José, não está certo. Dizer que Deus fez com que a mulher de Potifar acusasse José injustamente, também não está certo. Dizer que Deus Deus é que colocou José na prisão para sofrer na prisão por vários anos, até que chegasse à presença do rei, também não está certo. Um outro exemplo que a gente pode dar, bem claro para os irmãos, é assim, embora o final fosse muito bom, por exemplo, Davi, ele tem o herdeiro do trono por meio de Salomão, né? Quem senta no trono depois de Davi é Salomão, seu filho, mas Davi tinha muitas esposas e muitos filhos, e aliás, Salomão nem era o seu primeiro filho. Mas ainda assim, Deus escolhe Salomão para sentar no trono, e a partir de Davi, Salomão e toda a geração de Davi e Salomão é quem realmente senta no trono de Judá, e dessa descendência que vem o rei Jesus, cumprindo uma grande profecia de Deus. Mas Salomão é filho de quem, irmãos? É filho de Davi com Batseba. E para quem não está lembrado, Batseba é uma esposa aí que a história foi complicada. Faz parte aí de um registro, né, pecaminoso de Davi. Davi, um dia, ele vai espairecer um pouco, ele olha para uma mulher que está se banhando, essa mulher já é casada, que é a mulher de Urias, né, uma pessoa do exército de Davi, e Davi então manda matar Urias para poder ficar com Batseba, para enviuvá-la, para que ele possa ficar com ela. E é deste casamento que descende Salomão. E como é que você pode dizer, né? Se a gente atribuir a Deus uma causa e efeito, que todas essas coisas cooperam para o bem, o que a gente pode dizer e interpretar de forma errada? De que foi vontade de Deus que Davi adulterasse? Foi vontade de Deus que Batseba adulterasse? E foi vontade de Deus que Davi matasse o marido de Batseba? Jamais, né, irmãos? Tanto isso seria de um Deus contraditório, que depois Davi paga muito caro por este pecado. Inclusive, Salmo 51, aquele salmo lindo de confissão de pecados de Davi, foi redigido, foi escrito, né, por Davi nessa ocasião, em que ele confessa dolorosamente o seu pecado e ele pede perdão a Deus. E aí o primeiro filho de Batseba, então, ele é morto, ele intercede, Davi intercede por esse filho, pede a Deus misericórdia, mas Deus recolhe a vida da criança, como até uma punição pelos atos de Davi. Mas o filho posterior, Salomão, foi quem assentou-se no trono e herdou todas as promessas de Davi. Então, muito cuidado, né? Vamos pegar agora as duas histórias, José e Davi. Duas histórias que eu trago como exemplo, mas que a gente pode aplicar na nossa vida. José traz a explicação, a própria Bíblia nos traz a explicação. Em Gênesis 50, 19, quando José depois reencontra os irmãos, o seu pai,
Ele fala assim: José, porém, lhes disse: não tenham medo, estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Deus transformou o mal que vocês praticaram contra mim em bem. Então, o mal que nós praticamos, o pecado que nós praticamos contra Deus, por Deus ser muito misericordioso, por Ele ser amor e por Ele ter nos escolhido para o seu bom propósito, Ele acaba o quê? Fazendo com que tudo isso acabe se transformando em algo bom para nós. E aqui a gente vai entender um pouquinho. Eu quero que você pense em todas as dificuldades que você passou, todas as tristezas, infelicidades, desgraças ou perdas ou momentos difíceis. Nunca, nunca você deve atribuir diretamente tudo isso a Deus. Na verdade, são pouquíssimas as situações em que Deus intervém no dia a dia das pessoas, senão seríamos todos marionetes. Não sendo a questão da salvação, que dependeu somente de Deus e é Ele quem escolheu alguns e não escolheu outros, coube somente a Ele, de resto, irmãos, tudo que fazemos na terra, Ele nos deu livre-arbítrio, Ele nos deu a capacidade de escolha. E é por isso que a lei da semeadura funciona. Mesmo sendo um cristão, se eu fizer más escolhas ou escolhas imprudentes na minha vida, colherei tristezas ao final como consequência, porque a lei da semeadura de Deus é lei justa. Se eu planto uma banana, colherei banana. Se eu planto feijão, colherei feijão. E mesmo o ímpio, se plantar coisas boas, ele colherá coisas boas, mas são coisas dissociadas da salvação. A salvação não depende do esforço nosso ou de plantarmos coisas boas ou coisas ruins. Isso foi meramente pela graça. Mas de resto, o que estudar, com quem casar, né, que investimento fazer, que curso estudar, o que comer, o que vestir, para onde ir, onde morar. Gente, tudo isso é decisão do homem, tá? Dificilmente Deus intervém. Em alguns casos muito específicos, muito pontuais, Deus intervém de uma forma contundente, mas mesmo a própria Bíblia nos mostra que são casos muito, muito pontuais. Então, que conclusão a gente tira disso? Que toda tragédia, dificuldade, sofrimento, dor que nós vivemos na vida são meras consequências do que nós plantamos ou do pecado. O pecado da humanidade, né? Romanos fala que desde que um homem pecou chamado Adão, todo o pecado, né? Ele contaminou a humanidade. Então nós, por sermos sangue de Adão, já nascemos com o pecado, como pecadores, e vivemos pagando as custas disso. Por isso que cristão também fica doente, nós já tivemos a oportunidade de falar sobre isso. Cristão também tem dificuldades financeiras, cristão tem dificuldade com o seu dia a dia. Faz parte da vida, irmãos. Está no mundo, tem sofrimento. A diferença é que o cristão, ele supera muito bem todas essas situações, porque a nossa alegria, ela é indizível, ela vem da salvação que nós obtivemos através de Jesus Cristo. Mas não quer dizer que a gente não tem aflições, o próprio Jesus nos afirma que temos aflições. Mas veja, é tudo fruto e consequência das nossas más escolhas, muitas vezes, ou do pecado. Quando a Bíblia fala que as coisas cooperam para o bem, é justamente o que José disse. Apesar de nós colhermos coisas ruins na nossa vida, que plantamos, coisas que acabamos plantando e semeando de forma imprudente, de forma precipitada, mesmo assim, se você é um filho escolhido de Deus, Deus faz com que no final tudo isso resulte para a sua glória, para a sua honra e para o nosso bem. É isso que está acontecendo aí nesse texto, que é da forma como aconteceu com José e a forma, por exemplo, aí do caso de Davi. O pecado de Davi não tem explicação diante de Deus no sentido de causa e efeito, né? Não foi Deus quem quis. Davi pecou e pecou feio e pagou feio também por isso, colheu a consequência drástica disso. Mas mesmo assim Deus depois transforma tudo isso em uma situação de bênção e de misericórdia na geração de Davi. E mesma coisa com José. Então, qual é o bem que no final Deus transforma todas essas circunstâncias adversas?
Sempre, sempre, irmãos, o nosso maior propósito e o maior propósito de Deus é ser glorificado, Ele ser glorificado. Então, tudo que nos acontece, no final, tem que resultar em glória para Ele. Ao vivermos um milagre do consolo na tristeza, ao sermos restaurados de uma situação improvável, ao aprendermos uma lição, ao vivenciarmos um crescimento, uma maturidade espiritual, no final nós acabamos o quê? Glorificando a Deus. E isso nos faz com que encontremos verdadeiramente a Deus, nós reconhecemos nossa fragilidade, nossa vulnerabilidade e reconhecemos que Ele é o forte e é o todo-poderoso. Agora vem um terceiro ponto importante. Mas nem todos estão debaixo dessa regra, tá? Essa regra é clara, que é a partezinha, a segunda partezinha do versículo que pouca gente fala. Quando quer usar esse versículo aí, né, de uma forma solta, todo mundo só fala a primeira parte. Ah, todas as coisas cooperam para o bem. Não, é para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados de acordo com o seu propósito. Então, quando é que Deus vai transformar as situações difíceis ou de dor ou de sofrimento em bem, em glória para Ele? Quando se trata da vida daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Esse texto, ele está no Romanos 8:28. Romanos 8:29, que é a continuação, e lembra os irmãos da importância da interpretação contextual, né? A gente tem falado disso nos nossos 2 últimos vídeos. O próximo versículo diz assim: pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Veja, irmãos, aqui Paulo está dizendo assim, que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, já nos conheceu de antemão, antes da criação de todas as coisas. Nós fomos escolhidos, fomos chamados, e aí cada um tem um tempo de ser chamado. Tem gente que é chamado de berço, tem gente que é chamado na adolescência, na infância, na fase adulta. Chamados, mas para quê? Né? Por que Deus nos predestinou de alguma forma? Para sermos conforme a imagem de seu Filho. Para sermos parecidos com Jesus. Para nos tornarmos pequenos cristos, nos parecermos com o nosso irmão mais velho, o primogênito de Deus, que é Jesus Cristo. A Bíblia fala que Jesus é o próprio resplendor da glória de Deus. Jesus é a própria imagem de Deus, a imagem perfeita. Né? Ele não é uma cópia de Deus, ele é o próprio Deus, ele reflete o próprio Deus ali. E quando nós pecamos, Adão pecou, nós perdemos a imagem de Deus, fomos nos tornando mais longe de Deus. Quando Jesus nos resgata, nós vamos sendo o quê? Como diz a própria palavra, restaurados, né? De glória em glória, vamos sendo santificados, lavados, regenerados e vamos nos parecendo novamente com Deus, assim como Jesus, vamos parecendo com Jesus. Então, Deus nos chamou, nos escolheu para sermos parecidos com Jesus, para sermos realmente filhos de Deus, como de fato é o próprio Filho legítimo de Deus, que é Jesus Cristo. Então veja, os irmãos, por que Deus vai transformar todas as situações difíceis da sua vida em algo glorioso para Ele? Porque no final, o bom e perfeito propósito de Deus é que vai prevalecer. Então, mesmo que você ande torto no trajeto, faça besteiras no trajeto, não reconheça Deus no trajeto, a linha de chegada final sempre vai ser glorificar a Deus, porque isso, quem que vai garantir? O próprio Deus, porque você e eu fomos chamados para glorificarmos a Deus, para irmos sendo parecidos com Jesus, né? E qual é o nosso papel em cima desse versículo, irmãos? Crer, apenas confiar. Quando bater aquela situação difícil, bater aquela situação adversa, não duvidar do amor de Deus, mas se você tem certeza que você é um escolhido do Senhor, um amado do Senhor e que você ama a Deus, você deve pensar, Deus está no controle, tudo isso no final vai se reverter para a glória de Deus, né? E eu devo confiar no amor de Deus. Eu devo confiar no amor de Deus porque eu fui chamada para esse bom propósito de Deus. Amém, irmãos? É assim que se interpreta este texto. Então, no fim, Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus. Ele não causa as coisas ruins,
mas na vida dos seus filhos escolhidos, Ele transforma tudo isso, mesmo os resultados mais negativos, em algo que faça te aproximar de Deus, algo que faça você se quebrantar diante de Deus, em algo que faça você reconhecer o poder de Deus, em algo que faça você amar mais a Deus e glorificar o seu nome. Olha que maravilha, né? Nós aprendemos mais uma lição hoje através do Tá na Bíblia. Eu espero que o Tá na Bíblia tenha sido uma bênção para os irmãos durante as nossas últimas edições. Nós vamos dar uma pausinha agora durante o mês de julho, né? Mas para quem tá com saudade ou perdeu algum Tá na Bíblia, corre lá, tem uma série de vídeos, todos muito interessantes, te ajudando a entender claramente a palavra de Deus. Então vai lá, escolhe o seu Tá na Bíblia, né? E vai estudando, vai ouvindo e também compartilhando com as pessoas. Inclusive esse vídeo aqui, já deixa sua curtida, compartilha e pode deixar o seu comentário também para que nosso conteúdo se torne relevante. Tá bom, irmãos? Deus abençoe a todos, fiquem na paz. Shalom.